O arquivo histórico de hoje vai relatar a história e homenagear esta pessoa desta foto aqui na tela. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, acione também o sininho de notificações, que vai te avisar quando for postado vídeo novo, e compartilhe com seus amigos. Este canal também é informativo e educativo para todas as idades da sua família. Na sequência do vídeo, vamos a mais detalhe aqui no arquivo histórico de hoje. Murilo Alvarenga nasceu em Itaúna, no estado de Minas Gerais, no dia 22 de maio de 1912 e faleceu em 18 de janeiro de 1978, de Exis dos Anjos Gaia. O Ranchinho nasceu em Jacareí, no estado de São Paulo, no dia 23 de maio de 1913 e faleceu no dia 5 de julho de 1991. Alvarenga foi apenas e que, no entanto, por força das circunstâncias, acabou fazendo dupla com 3 parceiros por nome de Ranchinho. O primeiro Ranchinho, portanto, foi de Exis dos Anjos Gaia, que cantou com Alvarenga de 1933 a 1938, retornando no ano seguinte, e que, após outros sumiços, abandonou a dupla em 1965. O segundo Ranchinho foi Delamare Abreu, nascido em São Paulo no dia 28 de outubro de 1920, irmão de Murilo Alvarenga por parte de mãe, e que fez dupla com ele por 2 meses na década de 1950. Delamare mais tarde deixou o palco e passou a ser pastor evangélico. E o terceiro Ranchinho, que foi quem ficou mais tempo ao lado de Murilo, foi Romero de Souza Campos, 1930 a 1997, conhecido também como Ranchinho da Viola e como Ranchinho II. Apesar de ter sido o terceiro, Romero cantou com Murilo Alvarenga de 1965 até o seu falecimento em 1978. O Ranchinho da Viola foi o mesmo Romero que também integrou o trio mineiro, juntamente com Bolinha e Cosmorama, e que chegou a gravar 12 discos de 78 RPM, e que com Alvarenga, Romero gravou 15 discos entre 78 RPM e LPs. Murilo e Exis conheceram-se no início da década de 1930, na cidade de Santos, São Paulo. Murilo, após o falecimento de sua mãe, morava no Brás, em São Paulo, com seus tios. Ele era trapezista e também cantava tangos. De Exis cantava músicas românticas na Rádio Clube de Santos, que havia sido inaugurada pouco tempo antes, em 1927. Rancho Fundo, Ari Barroso e Lamartine Babo era uma das músicas preferidas e mais frequentemente interpretadas por de Exis, que em função disso começou a ser anunciado como Rancho. O primeiro encontro se deu numa serenata, e como era baixinho, de Exis aproveitou o apelido e o modificou para Ranchinho, quando da formação da dupla com Murilo, que por sua vez aproveitou o próprio sobrenome Alvarenga e Ranchinho. Passaram então a cantar a 2 vozes em circos, interpretando de início um repertório sério formado por valsas, modinhas, tangos e chorinhos. O mais engraçado é que a plateia ria quando Alvarenga e Ranchinho cantavam, e tirando partido da situação, eles passaram a incluir piadas entre uma música e outra, da mesma forma como também fazia
a dupla Jararaca e Ratinho, lá do Rio de Janeiro. A dupla iniciou-se efetivamente em 1933, trabalhando no Circo Pinheiro, em Santos. Algum tempo depois, seguiram para a capital paulista, onde eles passaram a se apresentar também em outros circos, devido às paródias que compunham, satirizando diversos políticos, sofrendo perseguições. Após animado show, contando história e fazendo esquetes humorísticos e cantando suas composições. No mesmo ano, a dupla se apresentaram-se na Companhia Bataclan, na capital paulista. Também fizeram parte do elenco da Companhia Trololó, juntamente com o renomado comediante Sebastião Arruda, no Teatro Recreio, na Praça da Sé, na capital paulista. É importante destacar também que Sebastião Arruda havia criado no teatro o personagem clássico caipira, que já passava a ter também a voz ouvida no disco, já que o ator Arruda também havia se juntado à turma de Cornélio Pires, quando das primeiras gravações de Modas da Viola e causos interpretados pelo Tibúrcio e sua turma caipira no final da década de 20 e início da década de 30. Em 1934, a convite do maestro Breno Rossi, a dupla passaram a trabalhar na Rádio São Paulo, recém-inaugurada, e quando da companhia Casa de Caboclo, do Rio de Janeiro, se apresentou em São Paulo, Breno Rossi, que havia sido o pianista convidado para o evento, incentivou a ida da dupla Alvarenga e Ranchinho para um período bem sucedido no Rio de Janeiro, em 1936, com apresentações, inclusive no Cassino da Urca. Lembrar que a Casa de Caboclo foi fundada no final de 1931 pela dupla Jararaca e Ratinho, lá do Rio de Janeiro, juntamente com Duque Pixinguinha e Dercy Gonçalves. E em 1936, a dupla rumaram para o Rio de Janeiro, onde se apresentaram na Casa de Caboclo, incentivados pelo maestro e pianista Breno Rossi. Começaram a se apresentar na Rádio Tupi no programa Hora do Guri, e naquele mesmo ano gravaram o primeiro disco pela Odeon, com as músicas Itália e Abissínia e o Caterete, Liga das Nações. E o sucesso ia crescendo. Apenas 3 anos de dupla formada, e Alvarenga e Ranchinho eram cômicos, atores de cinema e dupla caipira, sem nem mesmo terem nascido na roça. E Assis Chateaubriand, ouvindo a dupla, contratou Alvarenga e Ranchinho e o Capitão Furtado para estrear nos diários e emissoras associados, grupo do qual fazia parte a Rádio Tupi, e a partir de 1950 também a TV Tupi, a Trinca do Bom Humor. Em novembro de 1936, a dupla seguiram para Buenos Aires, onde se apresentaram no Teatro Smart. O sucesso Nós em Buenos Aires retrata com muito bom humor como foi a viagem, os enjoos no navio, os passeios de metrô. E em 1937, no auge do sucesso, passaram a fazer parte do elenco do famoso Cassino da Urca, onde trabalharam até seu fechamento em 1946 pelo presidente Eurico Gaspar Dutra da época. Em 1938, a dupla lançaram a marcha Seu Condutor, em parceria com Erivelto Martins, que foi o maior sucesso carnavalesco da dupla. E nesse mesmo ano de 1938, Ranchinho afastou-se pela primeira vez da dupla, e Alvarenga passou a cantar em dupla com Bentinho e também com o grupo que intitulou Alvarenga e Sua Gente. Apesar do pouco tempo de duração, a dupla Alvarenga e Bentinho chegou a gravar alguns discos de 78 RPM pela Odeon, e tal foi a amizade surgida entre os dois parceiros, que, a convite de Alvarenga, Bentinho foi padrinho de batismo do seu filho, o Delmari Alvarenga,
que é atualmente um dos mais conceituados maestro e regente da Orquestra Sinfônica de Ópera. Em 1939, Ranchinho voltou a integrar a dupla com Murilo Alvarenga e novas gravações foram feitas pela Odeon, algumas inclusive juntamente com o Capitão Furtado. E em consequência de suas sátiras políticas, Alvarenga e Ranchinho vinham tendo cada vez mais problemas com a censura oficial. Mas em 19 de abril de 1939, dia do aniversário do presidente Getúlio Vargas, a questão foi finalmente resolvida. Fizeram também com campanhas políticas para o Juscelino Kubitschek de Oliveira e Adhemar de Barros, JK, por sinal, o amante da música brasileira, também apreciava o trabalho de Alvarenga e Ranchinho e foi dos pouquíssimos políticos poupados das sátiras feitas pela dupla. Fizeram célebres paródias de músicas conhecidas, tais como Nervos de Aço, Lupicínio Rodrigues, Adiós Muchacho, Júlio Sander e César Vendani, e Disparada, Geraldo Vandré e Theo de Barros. Em 1965, Diezis dos Anjos abandonou mais uma vez a dupla e acabou por ser substituído por Romero de Souza Campos, em 1930 e 1997, que passou a ser um novo Ranchinho. A partir dos anos 70, Alvarenga e Ranchinho deixaram o rádio e passaram a se apresentar esporadicamente em alguns programas de televisão. E a quase totalidade da atividade artística passou a ser os turnês pelo interior, até o falecimento de Murilo Alvarenga em 1978. O último disco da dupla foi Os Milionários do Riso, gravado em 1973 pela RCA. Os três Ranchinhos estiveram presentes no velório de Murilo Alvarenga em janeiro de 1978. E inconsolável, Diezis declarava que havia combinado de refazer a dupla poucos dias antes da morte do parceiro. Problemas pulmonares levaram também Ranchinho deste mundo em 5 de julho de 1991. E no dia 31 de julho de 1997, faleceu também, vítima de câncer no pulmão, o Ranchinho 2, Romero de Souza Campos. Eu termino aqui este relato histórico dessa dupla sertaneja brasileira que foi Alvarenga e Ranchinho, que fizeram muito sucesso no século passado aqui no Brasil. Até uma outra oportunidade.